Olá, pessoal. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Bem-vindos à nossa escola dominical. Hoje nós estudaremos a última lição do trimestre, né, que tem por título o serviço integral do cristão. Vamos falar juntos? O título da nossa lição? O serviço integral do cristão. Muito bem. O texto áureo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Muito bem. A verdade prática? A mordomia da família passa pela igreja e sociedade. Muito bem. A mordomia da família passa pela igreja e sociedade. Porque igreja, família e sociedade, né, é o tema daquilo que nós estaremos estudando hoje. A nossa leitura bíblica encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 22, 23, 25, 31. O irmão Brito, por favor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Muito bem. O nosso esboço da lição está dividido em 3 pontos, né? A família, a igreja e a sociedade. Então, vocês vão completar aqui comigo. Primeiro ponto, a família. Os subtópicos? Presença de Deus, deveres, abrigo. Muito bem. No segundo item, igreja. Os subtópicos? Ensino, exercendo dons, evangelizando, estrutura financeira. O terceiro tópico, sociedade. Deveres cívicos, ação social, testemunho cristão. Muito bem. E a nossa aplicação pessoal? Quando Deus criou o homem, Ele criou Adão em primeiro lugar. Depois, Ele viu que faltava a Adão uma companheira, uma companhia, que ele fosse idônea. Isso quer dizer que ele fosse igual, que ele servisse de companhia, de ajudadora, de auxiliadora. E porque todos os animais tinham seus pares, o homem não tinha. Aí o que fez Deus? Aquela cirurgia bonita, né, que Adão caiu sob um pesado sono, é chamado tardema, no grego. E Deus fez a cirurgia e formou a mulher. Imaginem quando Adão acordou e se deparou com aquela bela figura, igual a ele. Era diferente, mas era da mesma constituição. Aí ele exclamou, ah, sim, agora sim, eu estou vendo uma coisa bonita, uma coisa que me é igual. Então, ela é osso dos meus ossos. Né? E ela vai ser chamada varoa, porque do varão ela foi tomada. Então, gente, ali Deus estava instituindo a família. O modelo de família que Deus instituiu foi homem e mulher. Então, não há nenhum outro padrão que satisfaça os requisitos de Deus para a família. Então, homem e mulher os criou. E a igreja, queridos, ela não pode seguir o padrão do mundo. Nós não podemos ter na igreja o padrão do mundo em relação à família, o padrão agora que é decretado, né, que é feito por emenda, por decreto. Como
Deus já deu o seu padrão. Deus já estabeleceu o seu padrão. Então, inserido nessa sociedade, o homem, ele precisa brilhar. Ele precisa deixar a sua luz brilhar. Ele precisa ser consciente do seu papel, né, de representante de Deus aqui na Terra. E a família, ela deve retratar a presença de Deus no meio em que nós estamos inseridos. A sociedade humana, ela se compõe de famílias e tem rejeitado os padrões bíblicos, mas a Igreja de Cristo, vejam, só a Igreja de Cristo tem o poder de mostrar ao mundo o valor bíblico como um padrão atual e que responde plenamente às necessidades atuais. É a mais antiga instituição que nós temos, é a família, a mais antiga instituição da raça humana, a única instituição criada por Deus antes da entrada do pecado. E o lar do cristão, ele deve ser um lugar onde a presença de Deus seja constante, com pais e filhos reunidos para estudar a palavra de Deus e adorá-lo juntos. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Então, as famílias cristãs hoje precisam ter esse cuidado. Por quê? De lançar as bases, os alicerces, os fundamentos para as famílias que virão, para os filhos que vão crescer no meio de uma geração tão complicada, certo? Então, a família também, ela tem deveres. E deveres dos pais para os filhos, dos filhos para os pais. E deve haver amor, compromisso mútuo, respeito no relacionamento entre os cônjuges. A esposa deve submeter-se ao marido e este deve amá-la. Dever principal instituído por Deus. Quando nós falamos submissão, deixa eu falar rapidinho. Aí às vezes as mulheres já ficam, o que é isso? Gente, submissão é estar sob a missão do marido. Tá? É estar junto com ele, é estar lado a lado com ele. Não é ser pisada, não é ser posta lá embaixo. Não é isso que quer dizer. Às vezes a nossa compreensão dessas coisas complica o relacionamento entre os casais. Aí fica aquela competição, cada um querendo se autoafirmar. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Tá? Ela está lado a lado, sob a missão do marido. E a família, ela deve providenciar também abrigo. Tá? Para os seus filhos e para aqueles que virão, que se agregarão a ela. E no Antigo Testamento, a hospitalidade, ela era muito... se levava muito em consideração, era muito importante. É tanto que, lembro da história da mulher de Sunem, que mandou construir um quarto, um cômodo para receber ali o profeta Eliseu. A Bíblia ensina que, sem saber, muitas pessoas abrigaram anjos, hospedaram anjos, receberam anjos na sua casa, praticando a hospitalidade. Então, a família, ela precisa evidenciar a presença de Deus, ela tem deveres, todos os componentes têm deveres e obrigações, e ela deve proporcionar também abrigo, né, para aqueles que se achegarem. Vamos ao intervalo, em seguida estaremos de volta para o segundo bloco. De volta ao programa Nossa Escola Dominical, vamos tratar o segundo tópico, né, sobre a igreja. E a igreja, lhe foi confiado o quê? O ensino, o exercício de dons espirituais, a questão da evangelização, e toda a igreja também tem uma estrutura financeira. Na questão do ensino, o que é que nós vamos ressaltar? Que nós somos apenas mordomos do Evangelho, nós somos parceiros para trabalharmos para Deus. Nós precisamos conhecer o Evangelho para ensiná-lo. E ainda hoje, irmãos, a melhor maneira de se pregar, de se passar o Evangelho, de se ensinar o conteúdo bíblico é através da evangelização, contando a história de Jesus. Tá? Então você não precisa inventar nada, não precisa fabricar outra coisa, não precisa contar também a sua história, a minha história, a história de outros, mas vamos contar a história de Jesus.
A igreja tem a obrigação de pregar o evangelho. E se nós não cumprirmos a nossa missão, nós seremos culpados, né, de negligência no exercício desse ministério. A igreja, ela é responsável pela evangelização. E Deus, ele proporciona meios para que nós façamos isso. E os instrumentos, os meios que Deus nos dá, e alguns deles têm o objetivo de confirmar a mensagem que tem sido pregada. Então, nós temos o batismo no Espírito Santo, que é um instrumento que fortalece o cristão. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Nós temos os dons espirituais, que eles acompanham o batismo. E não basta apenas recebê-los. Você não é dono de nenhum dom. Você é mordomo. Deus lhe dá para que você o exerça com sabedoria, né, com diligência na sua obra. Nós nunca devemos negligenciar os dons que Deus nos dá. O Senhor Jesus, ele disse que seus seguidores receberiam poder para desenvolver o seu trabalho. Numa lição passada, nós comentamos da força, né, que os discípulos receberam. E de como eles foram encorajados, de como eles foram revestidos de poder e saíram. E eles se espalharam, levando a mensagem de salvação. Nós temos a questão da evangelização. A igreja desenvolve muitas atividades. Mas ela precisa também se concentrar, ela precisa dar uma atenção especial à questão da evangelização. E deve ser feito um planejamento, né, para as atividades de evangelização da igreja. Algumas estratégias devem ser desenvolvidas, devem ser incrementadas. Algumas estratégias devem ser priorizadas. E tomando um cuidado maior para que o planejamento com o principal propósito da evangelização seja levado a efeito. A honra e a glória pertencem a Deus. Então, tudo que fizermos aqui, nós estamos fazendo para o Senhor. Então, devemos fazer da melhor maneira possível, devemos realizar a obra do Senhor aqui na terra da melhor maneira possível, sabendo que, no momento oportuno, nós também receberemos de Deus o nosso galardão. O plano de Deus é que a igreja esteja envolvida constantemente na obra de evangelização, porque só assim as outras pessoas, aquelas que não conhecem a Deus, serão alcançadas, né? Serão evangelizadas. E a igreja, irmãos, é o corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo e cada membro tem uma função específica. Às vezes um gosta mais de fazer, tem uma habilidade maior para fazer o evangelismo pessoal, né? Tete a tete, conversar com as pessoas, ir em busca. Outras, o que elas fazem? Elas falam para as multidões. Outras pessoas foram chamadas para quê? Para desenvolver uma ação social. Eu tenho um amigo que ele está distribuindo lá em São Paulo mais de 600 marmitas por dia para os mendigos e moradores de rua. Então, quem faz isso? É Deus, é uma obra de evangelização. Você vai alimentar, vai tirar a pessoa de lá. Era o lema do Exército da Salvação: sopa, sabão e salvação. Tá? Então, eles davam primeiro o quê? O alimento que matava a fome da pessoa. Depois, eles davam uma toalha, uma roupa limpa e um sabonete para a pessoa se higienizar. Depois disso, é que eles falavam a respeito de Jesus. Tá? Uma estratégia muito boa. E a igreja também tem uma estrutura financeira. E a estrutura financeira da igreja está ligada ao cumprimento da grande comissão. Então, para se evangelizar, para ir, para ensinar, para fazer discípulos, isso precisa de quê? De recursos. Então, a igreja precisa estar equipada. E muitas pessoas acham que não há necessidade disso. Aí algumas ainda têm o desplante de falar: não, eu não vou dar o meu dízimo, eu não vou dar nenhuma oferta para ficar sustentando o pastor. E qual é o problema? O pastor está ali, ele é um guia espiritual,
né? Ele é responsável perante Deus aqui na terra, pela sua administração, por aquilo que ele fizer. E é responsável pela igreja, por ensinar. Ele é um ganhador de almas também. A igreja que não dispõe de fundos suficientes para cumprir a grande comissão, e é o pastor que fica sem receber o suficiente para suprir as suas necessidades, o que isso vai acarretar? No desagrado de Deus em relação àquela igreja, na falta de dignidade das pessoas que estão envolvidas, empenhadas na obra do Senhor, para exercerem a sua missão. Então, irmãos, é muito importante que a mordomia seja ensinada à igreja, que a questão da mordomia, que os fundamentos da mordomia sejam ensinados. E toda a igreja precisa estar consciente, ou então você falar para todos ao mesmo tempo, ou falar para departamentos separados. Mas que haja momentos em que todos ficarão informados, né, a respeito do funcionamento da igreja, da estrutura financeira da igreja, como isso acontece e como isso também faz parte do nosso plano de ação. Isso também faz parte da trajetória da igreja, do plano de evangelização, daquilo que é preciso realizar para que a igreja cumpra aqui de forma plena, de forma eficiente, de forma eficaz, vamos dizer assim, também o seu ministério. Nós vamos para o intervalo, estaremos de volta para o último bloco da nossa lição. De volta ao programa Nossa Escola Dominical, nós vamos estudar o último tópico das nossas lições, né, desse trimestre, que trataram da maturidade e mordomia do cristão. E a nossa lição de hoje, o serviço integral do cristão, fechando, né, todo o nosso estudo. Nós vimos sobre a família, sobre a igreja e temos também agora o último tópico sobre a sociedade. A sociedade, segundo Paulo, as autoridades foram instituídas por Deus e o cristão deve obedecê-las e respeitar as leis. Isso, gente, é ponto pacífico, né? Não adianta ficar questionando. Então, vamos obedecer, vamos respeitar as leis do nosso país. E como mordomos de Deus, nós temos também obrigações para com a nossa sociedade. Nós não somos um povo alheio. Nós não podemos ficar alienados daquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Nós temos o pagamento de impostos, que é é uma obrigação que nós temos. Nós temos o exercício do nosso direito de voto e nós precisamos saber votar bem, viu, gente? Precisamos votar bem. O povo é responsável perante Deus com relação às autoridades que elege. Às vezes nós ficamos a reclamar de autoridades, mas nós as colocamos lá. Então pense bem, ore a respeito em quem você vai votar, quem vai merecer o seu voto. Assumir cargos públicos, o cristão deve fazer isso, porque ele poderá usar a sua influência para promover o bem-estar da sociedade. E às vezes, como é que se consegue fazer? Só tendo um cargo público, só tendo uma função, né, diferenciada. E devemos, acima de tudo, orar pelas autoridades constituídas para que sejam aprovadas no exercício da sua função. Mas a igreja também não fica só aí. Ela tem uma ação social a ser desenvolvida. Então, a igreja deve procurar minimizar a situação deprimente em que se encontra o mundo. Podemos ser agentes modificadores da nossa sociedade, assim como foram os crentes da igreja primitiva e em outros momentos da história. Então, não vamos nos omitir. Não vamos nos esconder. Não, eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para ir apenas à igreja e prestar o meu culto a Deus.
Não. Envolva-se com os trabalhos da igreja, com os trabalhos de ação social, porque assim você estará mostrando também para o mundo que Jesus brilha na sua vida. Vamos espalhar o bom perfume de Cristo, vamos lutar pela justiça social, vamos levantar a nossa voz num clamor contra as mazelas sociais de nosso tempo. Não estaremos fazendo nada errado, dando a nossa contribuição assim para melhorar a situação dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. Isso é amor, nós precisamos amar o próximo. Tá? E nós temos ainda o testemunho cristão. Paulo advertiu os filipenses que eles deveriam ser irrepreensíveis e sinceros no meio de uma geração pervertida e corrupta, perversa. Mas no meio daquela geração, eles tinham que brilhar como um grande luzeiro. Né? Eles tinham que brilhar como luzeiros no meio daquele povo. E nós também, irmãos, precisamos exercer uma influência benéfica no mundo, no meio onde nós estamos inseridos. Nós precisamos salgar, porque Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então nós precisamos deixar que as propriedades do sal sejam vistas através da nossa vida, tá? Para conservar, para purificar, para manter. Então, vamos dar a nossa contribuição como cristãos, como pessoas que conhecem ao Senhor, como pessoas que amam ao Senhor, como pessoas que têm compaixão por aqueles que estão distanciados, por aqueles que estão longe, por aqueles que não conhecem a Cristo. A sociedade na qual nós vivemos só não é pior porque os cristãos estão aqui vivendo uma vida de santidade, fazendo a nossa luz brilhar diante dos outros, fazendo com que eles vejam as nossas boas obras e sejam levados a glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Vejam, é muito grande a nossa responsabilidade para com a família, para com a igreja, para com a sociedade, tá? Então, e como igreja, como corpo de Cristo, nós somos responsáveis por uma sociedade melhor. Vamos tornar o nosso mundo melhor? Amém. Mas para isso é preciso que exerçamos, que cresçamos espiritualmente, dia após dia, até alcançarmos a maturidade de Cristo. E é preciso também que administremos, que gerenciemos aquilo que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade, os bens materiais e os dons, as habilidades que Ele nos concedeu, para que nós possamos fazer diferença nos nossos dias, para que nós possamos viver de tal forma que isso seja evidenciado todos os dias na nossa vida. Amém. E aqui o que acontece? Nós chegamos ao final, né, do trimestre e como está o nosso crescimento? Como está o nosso serviço diante da família, da igreja, da sociedade? Isso é para vocês pensarem, isso é para vocês refletirem. Então, fazendo um resumo, fazendo uma síntese de tudo que nós vimos aqui durante estas lições. Então, o que vai ficar? E o que isso vai produzir em nós? Será que nós estamos mais conscientes de tantas coisas hoje? Coisas que lá na primeira lição, aí a gente ainda nem tinha, né, consciência em relação ao nosso mundo, em relação à nossa participação, em relação ao nosso crescimento espiritual? Então vamos pensar, que contribuição eu posso dar para o mundo? A minha atuação na igreja e o meu crescimento espiritual, o meu crescimento espiritual, o de cada um, como é que ele está? Né? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso deixar Jesus brilhar muito mais na minha vida? Gente, Deus abençoe vocês. Nós terminamos o estudo dessas lições baseadas no livro Maturidade e Mordomia do Cristão. E, com certeza, lições muito proveitosas, né? Nós aplicaremos
para a nossa vida. Essas lições fazem parte do programa de educação cristã continuada. E como funciona? Ao término do curso, você receberá um certificado, né? E depois você pode ingressar e validar o seu curso numa instituição que seja conveniada a esse programa. Deus abençoe vocês. Foi muito bom trabalhar juntos nesse período. E que o Senhor, com a sua bênção, com a sua proteção, dirija a vida de vocês sempre. Tá? Muito obrigada. Deus abençoe vocês.